Vamos inicialmente agradecer a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, que muito antes de estarmos aqui nesse nosso salão, para que a gente pudesse encontrar aqui paz, equilíbrio, para que a gente pudesse deixar a nossa mente aberta, a fim de que aquele irmão colocado por Deus ao nosso lado, nosso anjo da guarda, possa encontrar na nossa mente, no nosso coração, um momento de diálogo. Um momento em que a gente vai poder, com o coração aberto e a mente aberta, receber boas inspirações, receber uma boa intuição, receber uma palavra amiga, receber um conforto, muitas vezes que nos vai dar força para que a gente possa continuar a nossa jornada evolutiva. Agradecidos então a todos esses nossos irmãos espirituais e aos benfeitores que vão a partir de agora estar nos amparando, nos auxiliando, os nossos mentores. Vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Minha irmã Márcia, que os bons espíritos possam nos inspirar e nos intuir para que a gente tenha uma boa palestra. Muito obrigado, gente. Teste, estão me ouvindo? Teste, agora sim. Tá bom. Ok, tá bom? Tá. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Pelos rostinhos familiares, aqui no salão ninguém está pela primeira vez. São todos já da família Cetrelve. E isso é muito legal. A gente fica muito feliz de ver corações vindo aqui, já com uma certa frequência, pelo carinho que tem pela casa, pela nossa casa. A casa é de todos nós. A casa ela não é do presidente, do vice-presidente, ela é de todos nós. Onde se fala de Jesus, todos os corações são bem aceitos, são bem recebidos. Tá certo? Então tá bom. Quando eu comecei a fazer estudos, assim, reflexões, palestras, eu não sou palestrante, eu gosto de conversar a respeito de Jesus, né? E é uma responsabilidade muito grande. Essa é uma bem-aventurança que eu falei, nunca vou pegar esse tema. Não quero, não vou pegar esse tema, porque eu não tinha um entendimento correto do que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu gosto de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Eu nunca meditei, eu nunca fiz yoga, porque eu não consigo, porque eu sou extremamente agitada. E eu sempre pensava, nunca vou pegar essa palestra para fazer. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eu não sei o que é ser uma pessoa mansa e pacífica. Mas é que o meu entendimento estava raso. Era o entendimento da palavra mansa, pacífica. Quando eu comecei a estudar um pouco mais profundamente, e o Eduardo me auxiliou muito nisso, porque a gente já estuda há bastante tempo, aí você vai entendendo a significação, né, do que é mansuetude, do que é ser pacífico, e muda o conceito, amplia o olhar, automaticamente você quer ser manso e pacífico. Porque uma coisa é você ser calmo, falar baixo, cumprimentar todo mundo aqui dentro. Mas o teste para ser anjo está daquele portão para fora. E principalmente está do portão da nossa casa para dentro. Porque é ali, dentro dos nossos lares,
que a gente tem que praticar essa bem-aventurança. É no lar, no local onde nós fomos colocados, porque ninguém erra de endereço. É ali que a gente tem que praticar primeiro essa bem-aventurança. Ser paciente com os nossos corações queridos que convivem diariamente conosco. Então é questão de entendimento. No começo eu não entendia essa bem-aventurança, hoje eu entendo um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que mais para frente, conforme eu for relendo, conforme eu for fazendo ela mais vezes, o meu entendimento será diferente. Porque a Márcia de hoje é diferente da Márcia de ontem. E a Márcia lá da frente vai ser diferente da Márcia de hoje. Porque essa é a finalidade. A gente está se aprimorando. A gente está com vontade, porque a gente tem que ter vontade, viu, gente? De se modificar, de melhorar. Porque as atribulações são muitas. As dificuldades, as quedas são muitas. Mas a gente tem que ter vontade. E essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós temos, como o Eduardo falou também, 3 revelações, né? A primeira revelação são as leis mosaicas, as leis de Moisés, que vieram para uma época extremamente truculenta, numa época onde se matava por ganância, se matava por conveniência, que era a época de Moisés. Era assim, daquele jeito mesmo. Se vocês pegarem aí na Netflix, tem um filme, uma série, se eu não me engano, de 3 capítulos apenas, que se chama Noé. É um versículo pequeno de Gênesis, eles fizeram uma série chamada Noé. Tem todo um romance a respeito, né? Porque eles colocam um roteiro em cima, é claro, mas era uma época extremamente violenta e eles concordavam com aquilo. E aí veio a segunda revelação trazida por Jesus, aquilo que a gente fala de lei de amor, lei de fraternidade, praticar o perdão. Mas a época de Jesus também era uma época truculenta, violenta. Basta ver o Império Romano perseguindo os cristãos, né? Todo mundo conhece aqui mais ou menos a história de Saulo, que depois virou Paulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguia cristãos, arrancava a unha, queimava, colocava a pessoa dentro do tambor de óleo quente. Era uma época truculenta. O Império Romano, a diversão deles era fazer todas aquelas barbaridades nos circos máximos, colocando as pessoas lá junto com leões, com feras. Era uma época truculenta. Mas aí eu fico me questionando, e hoje, né? Que tudo mudou, estamos aí há 2026 anos depois de Jesus, né? A gente vive em paz, a gente vive em calma. Para que ficar falando, né, dessas bem-aventuranças todas, ficar falando de saduceu, fariseu, escriba, rabino? Não tem outra coisa para a gente falar na casa espírita? Não tem um tema mais atual? Né? Para quê? Ficar falando de bem-aventurança, às vezes eu me questiono mesmo. Será que é isso que o pessoal quer ouvir na casa espírita? E esta é uma bem-aventurança mais atual de todas. Nós estamos passando por conflitos de guerra. 2 das mais famosas que nós conhecemos, né? Mas fora isso, tem conflitos internos de guerras acontecendo em vários locais. São 25 guerras que estão acontecendo ao mesmo tempo. E a gente só presta atenção em 2, né? Porque são as mais faladas. Então, essa bem-aventurança, ela está super atual. E a gente deve falar dela, sim. Porque a gente confunde. A gente acha que ser manso e pacífico é ser bobo. A gente acha que ser manso e passivo é ser ingênuo. E não é. Então, vamos lá. Vamos começar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Porque herdarão a terra. Essa é a única das diversas bem-aventuranças que promete uma recompensa terrena. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É uma recompensa no reino dos céus.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma recompensa no reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, tem a sua recompensa também, é uma coisa espiritual. Olha, se você for misericordioso, se você for puro de coração, se você for pobre de espírito, lá na frente, no mundo espiritual, você vai receber uma recompensa. E essa aqui não. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Essa terra que nós estamos. Se você for pensar que nós estamos em transição planetária, que a Terra hoje é um planeta de provas e expiações, e está em transição para ser um planeta regenerado. Isso não significa que quem tiver o merecimento de ir para o planeta regenerado vai pegar um aerobus aqui e vai descer lá no planeta regenerado. Não é isso. É este planeta que vai mudando vibração, pensamento, sentimento, comportamento e vai virar um planeta regenerado. Então, por isso que quem for manso e pacífico herdará a terra, terá o merecimento futuro de retornar nesse planeta que vai ser transformado em um planeta regenerado. Então, praticar, entender, refletir essa bem-aventurança vai te dar uma recompensa terrena. Mas nós não precisamos, não podemos, na verdade, ficar só pensando nisso. Ai, se eu fizer isso, então eu vou ganhar aquilo. Ai, se eu for mansa e pacífica, então eu vou para o mundo regenerado. Não pense só na recompensa. Pense que mudar comportamento, pensamento e sentimento vai fazer bem para você. Faz parte do seu aprimoramento moral, é a sua reforma íntima sendo colocada em prática. E quando você automaticamente vai modificando seu pensamento, seu comportamento, sabe o que você se torna? Um exemplificador, um co-criador de Deus. Porque Deus é o Pai, nos criou e nós somos auxiliares dele. Sabia que nós somos auxiliares de Deus? Somos co-criadores. Então, quando a gente muda nosso comportamento e alguém está nos observando, nós somos exemplificadores. Tem alguém te observando, olha, aquela pessoa, ela era mais irritadiça, ela não tinha paciência, ela não escutava quando eu ia conversar com ela. Hoje em dia, não. Ela para, ela presta atenção. Então, você já está sendo observado de uma outra forma. Já passou a ser um exemplificador, um auxiliar de Deus nessas leis aí, nesse processo de transição. Então, esse capítulo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, cada tradução traz de um jeito. Tem um que traz brando, tem um que traz manso, tem um que traz pacífico. Cada tradução vai trazendo de um jeito. Tem um que vai trazer doce. E é uma questão de tradução realmente, entendeu? Cada um foi fazendo a sua interpretação. Ele tem como itens, olha só, injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera, a paciência. É neste item que a gente deve prestar mais atenção. A gente não tem muita paciência com nada. Em ouvir, em falar, em ler. A gente não quer nem ler um texto que nos passa, a gente passa o olho, acha que entendeu. E a paciência com os nossos, dentro dos nossos lares, é o que eu falei, é dentro, sai desse portão para fora, e dentro do portão dos nossos lares para dentro que a gente tem que praticar essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque é no lar que estão os maiores testes para a gente se desequilibrar, para a gente abaixar a nossa guarda. É ali que a gente fica invigilante. E quando a gente fica invigilante, tudo acontece. Para nos irritar, para nos atrasar, para bater o dedinho no pé da mesa, para perder o horário da consulta. É a nossa invigilância. E a gente fica em vigilância muitas vezes, porque a gente se distrai com os atrativos do mundo. Se eu tenho uma consulta, eu tenho horário para sair.
eu começo a olhar no celular, eu vou me atrasar, com certeza. É culpa de quem? É minha. Não adianta eu ficar irritada. Eu tenho que ficar vigilante para não me desequilibrar. Então, a vigilância, a gente não fala muito em orar e vigiar? É isso, a vigilância para com tudo, para a gente não ter esses tipos de desequilíbrio. Porque aí a gente perde a paciência, fica irritado, grita, fica mal-humorado, e a gente não quer, né? A gente não quer ser bonzinho, falar baixo igual eu estou falando, só aqui na casa espírita. A gente quer do portão para fora, ser a mesma coisa, a mesma pessoa. Vamos lá. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os exemplificadores. Aqueles que já estão praticando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tudo isso, como o Eduardo já falou, está no capítulo 5 de Mateus, que deixou ali anotadinho para nós as bem-aventuranças. Mateus era aquele que acompanhava Jesus e escrevia na hora. Acontecia, ele já escrevia. Acontecia, ele já escrevia. Os outros evangelhos, cada um foi escrito ao seu tempo e de forma diferente, cada um tem sua característica, mas Mateus praticamente escrevia conforme acontecia. Era ali, ao vivo. 6 contrastes na interpretação da lei. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco estará sujeito ao gena do fogo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. E o sentido dessas afirmativas? Com essas máximas, Jesus estabelece a paciência, afabilidade, brandura, moderação e mansuetude, como sendo as condições necessárias para o cumprimento da lei de Deus e, consequentemente, para uma vida mais feliz. Ninguém é feliz desejando mal ao irmão. Ninguém é feliz ficando irritado. Bem-aventurança quer dizer felizes, avante, marche, ande para frente. Isso quer dizer bem-aventurança. E ninguém é feliz ficando parado, ranzinza, se desestabilizando, se desequilibrando. Mas, na continuidade dessas afirmativas, condena a violência, Jesus condena a violência, a cólera e toda expressão descortês para com os semelhantes. É aquela pessoa que se desequilibra facilmente num trânsito, que ao ser fechado, julga logo porque a pessoa não saiu mais cedo e fala, ai, tomara que bate ali na frente. Não, a gente não sabe por que a pessoa está correndo. É difícil. O trânsito hoje em dia, principalmente de São Paulo, é uma coisa assim, muito caótica, né? Então, você ser descortês com o outro e principalmente julgar. A gente já está julgando. Por que não acordou mais cedo? Por que não foi embora antes? A palavra ofensiva e por que ela é tão grave? É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Quando você se irrita facilmente, automaticamente você quer se sintonizar com espíritos que estão na mesma frequência que você, porque você está irritado, ou você quer se sintonizar com espíritos que estão numa frequência equilibrada, de bons pensamentos. A partir do momento que você se desequilibrou, você vai automaticamente a lei de atração. Então, por isso que a gente tem que tentar manter o equilíbrio em situações N, diversas que vão acontecer no nosso dia. E acontece muitas, muito mais situações para nos deixar irritado do que para nos acalmar.
Então, é a vigilância que eu já falei aqui atrás, que a gente tem que tomar cuidado. Fazer uma prece, faz uma prece de São Francisco. A prece de São Francisco fala disso. Senhor, que eu seja um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Quando você perceber que vai se estressar, ficar com raiva, se desestabilizar, faz a prece de São Francisco mentalmente. E presta atenção nas palavras, né? Vai prestando atenção nas palavras dessa prece, que ela é muito bonita. Ser brando não significa ser omisso ou covarde, mas um ser que confia na bondade infinita de Deus, mesmo quando sua alma vive imersa no sofrimento, pois sabe por que está na terra e como conquistar a sua evolução. Ser brando, ser manso, não significa ser bobo. Não significa ingenuidade. Não significa que você está ali pronto para que as pessoas venham se aproveitar de você. Mas ser manso, em algumas situações que vão aparecendo no nosso dia a dia, significa não entrar em discussões e brigas desnecessárias, mesmo que você tenha razão. Porque isso leva ao desequilíbrio às partes envolvidas. Mesmo que você tenha razão, não entre em conflitos desnecessários. É a invigilância, mais uma vez. Seja vigilante, preste atenção na situação. Tem situações que é melhor você silenciar, esperar um tempo, respirar e resolver mais para frente. Resolver num outro momento, se tiver uma situação com uma outra pessoa, hora que ela estiver mais calma. Alguém tem que ceder. Alguém tem que se afastar, alguém tem que silenciar. E isso não é covardia, não é ser bobo. Era aí que eu, Márcia, confundia. Quando eu falei para vocês que eu achava que ser manso e pacífico era ser bobo dos outros, é fazer tudo o que me pedem, sem limite. Entendeu? Era ser ingênua, quando estávamos fazendo de bobo. E não, é simplesmente se afastar. É saber se afastar no momento adequado para não entrar em conflito desnecessário. Que às vezes vai só aumentar o conflito. E às vezes é uma coisa tão pequena que dá para resolver, mas deixa a poeira baixar, como a gente costuma falar, para tentar resolver. Então, vocês estão percebendo que são ações diárias, atitudes pequenas, que dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer, para praticar essa bem-aventurança. Quando eu falei lá, como falar de bem-aventurança, para que falar de bem-aventurança mansos e pacíficos? Tá tudo bem, o mundo está tudo bem, estamos com 2 guerras acontecendo. Conflitos. Não adianta a gente ficar acusando aquele governo, acusando aquele país, quem tem razão, quem não tem. Nós não vamos mudar aquela situação. Qual nosso papel? Orar, vibrar, pensar nesses irmãos que estão precisando da nossa oração, com mansuetude, com passividade, auxiliar da forma que nós conseguimos à distância, com preces. Assim como a gente pode também auxiliar parentes distantes que estão precisando. A gente não vai mudar a situação daqueles conflitos. E não é covardia a gente não colocar a nossa opinião. Não é covardia a gente, mas assim, entrar num conflito por diferentes opiniões, porque fulano acha que fulano tem culpa, eu não acho. Não vai mudar. Os bens da terra. No presente, esses bens da terra são os meios que Deus concede aos seus detentores para que se realize o progresso. São monopolizados pelos astutos e audaciosos. Causa predomínio dos maus. Os bens da terra, essa preocupação excessiva que nós estamos em ter, possuir,
mostrar o que temos, o que possuímos, nos causa desequilíbrio, nos causa uma maior agitação, uma busca constante em ter cada vez mais. E a gente não se torna brando e nem pacífico com esse tipo de atitude. Pelo contrário, você esquece todo o lado espiritual quando você só está em busca do ter, do material. E Jesus não veio para as coisas do mundo, ele veio para as coisas espirituais, para tirar de nós o véu do mundo espiritual que a gente até então não conhecia. Agora nós conhecemos. Eu costumo falar na quarta-feira, toda quarta-feira eu que estou aqui, né? Que deve ter sido um privilégio viver na época de Jesus, né? Já pensou? Aquele ser com aquela energia. Mas nós também somos privilegiados em vivermos nesta época onde nós temos a terceira revelação. Nós temos muita informação do mundo espiritual. Né? A doutrina dos espíritos é uma doutrina relativamente nova. Toda essa comunicação, toda a literatura deixada por Chico, Divaldo e outros grandes escritores, né, confiáveis, é um privilégio, gente. Também é um privilégio nós estarmos vivendo nessa época aqui. Temos muita informação do mundo espiritual. Isso é extraordinário. Então, a gente tem que pensar que Jesus não veio para os bens materiais, não veio para nos mostrar as coisas do mundo, para lidar com as coisas do mundo, para a hora que a gente estiver no mundo espiritual, estarmos numa condição melhor. E a doutrina dos espíritos, toda essa informação, esses cursos, esses estudos, essas palestras, já está abrindo a nossa consciência, expandindo os nossos olhares sobre isso. Eu li uma pergunta do Livro dos Espíritos na quarta-feira essa semana. Quando a gente estiver na erraticidade, está falando da erraticidade, né? A pergunta. Nós que já temos um pouquinho desse conhecimento, o nosso despertar será um pouquinho diferente de quem não tem. Então a gente está adquirindo conhecimento, está adquirindo bagagem para esse momento do mundo espiritual, quando a gente chegar lá. E é para esse momento que Jesus veio, para nos mostrar a vida espiritual, que até então se pensava que era só aqui. Os bens da terra no futuro serão herdados pelos brandos e pacíficos. Causa, os maus serão conduzidos para mundos adequados às suas necessidades. Como eu falei, este planeta de provas e expiações que está em transição para mundo regenerado, e a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, a gente não sabe se na próxima reencarnação a gente vai estar aqui, ainda vai estar prova e expiação, ou já vai estar regenerado. A gente não sabe, a gente não tem noção de tempo, nem aqui e nem quanto tempo a gente fica na erraticidade, então a gente não sabe. Mas é este planeta Terra que um dia será regenerado. Então, quem for manso e pacífico vai herdar esse planeta. Vai ter o merecimento de voltar nele regenerado. Então, essa é a recompensa que falou aí do futuro. Então, é nisso que a gente tem que começar a trabalhar. Ai, porque eu quero começar a trabalhar logo a minha reforma íntima, me tornar uma pessoa calma, equilibrada, porque eu preciso desse bônus hora para voltar aqui. Não é só isso. Você precisa ser um ser melhor, tanto enquanto você estiver reencarnado, quanto você estiver no mundo espiritual. Você precisa se aprimorar. Essa é a finalidade da reencarnação, a gente se modificar, a gente se melhorar, reparar erros. Essa é a finalidade da reencarnação. Não é só esperar o seu time um dia, quem sabe, ser campeão mundial. Mas tá bom. Brandura e passividade. Ser brando e pacífico não é ser passivo. O homem tem necessidade de bens da terra. A recomendação é que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos bens espirituais. Acabamos de falar. A lei de amor e caridade. Os brandos e pacíficos não serão mais explorados nem esmagados pelos violentos. A gente sempre fala
que os maus são audaciosos e o bem é tímido. E a gente tem que reverter isso. A gente tem que fazer a bondade prevalecer. No mundo regenerado, tem que a bondade prevalecer. Não que não vai existir dor, sofrimento, mas no mundo regenerado vai existir mais bondade, mais vontade de fazer o bem, de auxiliar. Cada vez mais os sentimentos vão se tornando nobres. Quando a humanidade se submeter a esta lei, deixará de haver o egoísmo. A Terra será, enfim, um mundo mais feliz. Vamos falar de afabilidade e doçura. A bondade para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e a doçura. Essa é uma mensagem de um espírito, está no livro dos Espíritos. Mas não a bondade fingida, de sorriso nos lábios e veneno no coração, que é branda, desde que ninguém a incomode, mas que morde a menor contrariedade. Pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Não adianta eu conseguir ser mansa e pacífica no meu trabalho até que me puxem o tapete. Não adianta eu ser mansa e pacífica aqui na casa espírita, se eu for contrariada, eu ficar de cara virada, eu fazer fofoca. Na família a mesma coisa. Então, a gente costuma ser branda e pacífica até que não pisem no meu calo. Se pisou, eu mostro os dentes, porque a gente quer ter razão. A gente não quer ser feliz, a gente quer ter razão. E isso é fruto do quê? Orgulho e vaidade. É o mais ter razão do que ser manso e pacífico em determinadas ocasiões e circunstâncias. Às vezes a gente tem razão, mas como eu falei, não precisa entrar em desavenças para mostrar que tem razão. Silencia, faz uma prece. A bondade fingida, né? É uma palavra forte, né? Porque a gente conhece pessoas assim. Como eu falei, eu, Márcia, sou bem agitadinha e irritadinha. Então, de repente, aqui eu estou mostrando para vocês uma coisa e lá fora eu sou outra. E não é isso. A gente tem que procurar praticar o que a gente vai estudando, o que a gente vai recebendo de informações para a gente se modificar. Para a gente viver bem, para a gente viver mais equilibrado. Quando a gente está mais equilibrado, mais feliz, a gente atrai para perto de nós, tanto encarnados como desencarnados, aqueles que estão na mesma faixa que nós. E é isso que a gente tem que querer. Quando a gente se desequilibra e está irritado, a gente atrai para nós quem está na mesma faixa vibratória. Comportamento no lar. Fora do lar e dentro do lar. É aquilo que eu já falei, né? Fora do lar é bonzinho, é educado, não é autoritário. E dentro do lar é tirano, orgulhoso, déspota. E a gente tem que mudar essas posturas. Já passou. A gente já entendeu. A gente que já está vindo aqui todo sábado escutar o Evangelho, né? A gente começa todo ano, as leis morais. Já passou essa fase para nós. A gente já tem que entender que a gente tem que ser dentro do lar, principalmente e primeiramente, onde a gente tem que praticar tudo isso aqui que a gente aprende. Porque o princípio do Evangelho não é só estudar teoria, nada disso. É a prática, é a vivência evangélica. Virtude autêntica. Aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais. Se desmente, é sempre o mesmo, tanto na intimidade como na sociedade. Olha que exemplo, Chico Xavier. Ele era o mesmo com todos, o rico, o pobre, o negro, a mulher, o homem, a criança, o famoso, o não famoso, o governante, o artista. Todas essas pessoas visitavam Chico Xavier. Igual Jesus. Jesus atendia a mulher samaritana,
a mulher hemorroísta, mas ele também ele curou o servo do centurião, ele curou o cego do tanque, ele atendia a todos, sem distinção. Todo esse papel que a gente vê a sociedade falando de inclusão do diferente, Jesus já fazia lá atrás. Quando ele aceitou no seu discipulado Maria Madalena. Quando ele se sentou e foi jantar na casa de... esqueci agora, Zaqueu. Quando ele curou o filho do centurião romano. Maior inclusivista de todos os tempos, Jesus. O homem mais seguido de todos os tempos, mais comentado de todos os tempos. Sem ter Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Até hoje, o homem mais comentado de todos os tempos. Assim como a Bíblia, o livro mais impresso de todos é a Bíblia. Então a gente tem que ser, como diz aqui, ó, ter uma afabilidade, uma doçura sem fingimento em todos os ambientes em que frequentamos, na academia. E na academia tá difícil, gente, porque o pessoal senta no aparelho, fica lá ocupando o aparelho, ele levanta, não deixou você fazer, ele também não fez, tá difícil, viu? Ser manso e pacífico na academia. Porque olha, mas sim, a gente tem que ser manso, ser pacífico em todos os ambientes, na casa, no trabalho, na academia, no condomínio, em todos os lugares. Para a gente baixar a guarda quando a pessoa está o oposto. Quem sabe, respira, respira, vai fazendo que dá certo. Recursos eficientes para isso acontecer: prece e fé. Com a prece aliada à fé, obtemos forças para suportar nossas dores e angústias e esses desequilíbrios que o dia a dia nos traz. Uma batida, uma freada no trânsito, uma consulta que você chegou 1 minuto atrasado e não foi atendido, um chefe que te chamou a atenção. Prece. Faz a prece de São Francisco mentalmente, presta atenção na letra. Ela é uma prece que traz paz. Tem uma música do Nando Cordel também que fala assim: a paz no mundo começa em mim também. Muito bonita. Presta atenção. Não está em condição de orar, canta. Traz essas músicas para sua mente, para o seu dia a dia, que acalma. Essa eu posso assegurar, porque eu faço. A paciência. Coloca-nos acima dos nossos problemas, propiciando boas escolhas. É uma virtude que nos faz olhar para o alto e visualizar a melhor solução. A gente é imediatista, né? Queremos tudo para ontem, queremos tudo do nosso jeito e nem sempre é assim. E quando a gente perde paciência, aparece na nossa frente situações contrárias a ter paciência. Aparecem situações exatamente para a gente exercer a paciência. Só que se a gente não tiver com os nossos olhos abertos para enxergar e ouvidos abertos para ouvir, a gente não percebe que ali está um grande ensinamento. Essa aflição, essa dor, essa perda. Se a gente só ficar se revoltando diante de uma aflição, a gente não enxerga. Às vezes a solução está tão perto que reclamar é mais fácil do que enxergar a solução. E com paciência, com resignação. Não é fácil, gente, nos dias de hoje principalmente não é, mas precisa de treino, precisa de hábito. Vamos começar a pôr em prática. Respira, faz uma prece, canta a música, começa a fazer. Vai dar certo. O que é ser paciente? É a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos, para então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a situação. É o que eu acabei de falar.
Se a gente estiver desequilibrado, estiver nervoso, irritado, a gente nem percebe e a solução está ali. Ser paciente é ser educado, humanizado e saber agir com calma e com tolerância. Ser paciente é ser educado, humanizado e saber agir com calma e tolerância. Aquela situação de ontem que eu falei, aí do Alto da Lapa, da Casa dos Idosos. A pessoa não foi humana, não foi educada e não agiu com paciência. A caridade mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus pôs em nossos caminhos para servirem de instrumentos de nossos sofrimentos e pôr à prova a nossa paciência e resignação. Até que a gente entende que aqueles que estão no nosso caminho é para nos auxiliar também nessas dificuldades, nesses conflitos, nessas diferentes formas de pensar, a gente não entende, a gente não aceita, a gente se revolta, acha que é diferente, que não devia estar naquele círculo. Mas não, se foram colocados no nosso caminho, é para aprendizado de todos. Com certeza, tudo tem uma finalidade, nada é por acaso. Se está no nosso caminho, tem uma finalidade. Mas é o que eu falei, você está com o olho aberto para perceber? O ouvido aberto para escutar a lição? Tudo tem lição. Deus não é punitivo quando Ele nos dá uma dor, uma dificuldade, uma aflição. Deus é educador. Nós estamos num planeta escola, somos alunos. Tudo é para nos educar, é para nos ensinar. Eu não mereço. Deus é muito ruim comigo. Deus é pai, gente. A gente é filho. A parábola do filho pródigo ontem, achei tão linda. A gente é filho de Deus. Tem adversidade? Tem aflição? Tem. Mas Deus sabe porque Ele colocou aquilo ali no nosso caminho. Apesar que, muitos conflitos, muitas dores, nós que somos responsáveis por elas. Nós somos resultados de muitas reencarnações. Então, nós temos uma bagagem aí que nós construímos e o que nós estamos passando, às vezes, é resultado das nossas responsabilidades. Mas Deus é educador, não é punição. Formas de exercitar a nossa paciência. Trânsito, filas, escola, família, amigos, trabalho, academia, política, time de futebol, religião, família no WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, nos grupinhos. Formas de exercitar a nossa paciência. Gente, eu vou falar para vocês, às vezes eu faço umas palestras online e eu juro para vocês, Aí você está na conversa, posso te pôr no grupo, posso te chamar para você fazer uma palestra aqui na Casa Espírita? Pode, Você é educado e fala que pode. Gente, quando eu faço palestra online, eu durmo, eu acordo, eu estou nos 8 grupos diferentes. Aí começa aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu fico uma semana e vou saindo. Eu tenho 87 grupos só de evangelho, de doutrina espírita, de NEP. 87 grupos, vocês sabem o que é isso? Acho que ativo, assim, que eu deixo as mensagens disponíveis são 5. Mas os outros todos silenciados, porque senão eu não trabalho, eu não estudo, eu não assisto o jogo. E aí? Mas é muito engraçado. Então, quantas formas de exercitar a paciência? Todas essas, e tem muito mais, Tem muito mais formas aí de exercitar a paciência. Vocês estão entendendo que dá pra gente ir, mesmo que a passos pequenos, dá pra gente ir praticando, porque isso aqui é prática. Não é impossível de ser uma pessoa mais coesa, mais tranquila,
Basta esforço, né? Tem que ter vontade, esforço, disciplina. Como tem que ter disciplina, esforço e vontade para tudo na vida. Não é só para praticar uma bem-aventurança, mas é para vir aqui todo sábado, num frio igual hoje. Tanta festa junina acontecendo e vocês estão aqui. Então, vocês já estão com vontade ou de se tratar, não importa, ou de ouvir uma reflexão para depois levar para casa e ficar pensando, não importa, ou de vir fazer um curso. Vocês já deram um primeiro passo. E isso, aos olhos de Deus, tem muito valor. Vocês já estão aqui. É isso que importa. Mas a gente pode melhorar. Como? Colocando na nossa rotina, como hábito, a gente praticando. Tudo que a gente escuta aqui, todos os sábados, que é muito importante. A virtude da vossa geração, essa geração, né? É o progresso intelectual. Mas e o progresso moral? E o progresso espiritual? É o que eu falei, a gente está muito preocupado em ter, em possuir. E esse avanço todo intelectual, tecnológico, nos deixa acelerado, nos deixa desequilibrado. É uma corrida. Essa inteligência artificial não volta mais. Eu não consigo acompanhar. Toda hora eu vou lá no meu filho, eu quero comprar um negócio pela internet, vê se esse site é verdadeiro. Ele fala, mãe do céu, de novo. Eu falo, eu não sei, não quero levar golpe. As coisas estão mudando numa velocidade e a gente não acompanha. E isso deixa a gente acelerado, aflito e tira a nossa paz, nos desequilibra. Estamos, sim, muito avançados intelectualmente, mas imoralmente e espiritualmente. Como a gente está? Então, tudo isso que a gente vai aprendendo aqui, aos sábados, a cada sábado um capítulo novo, tem as leis morais. A gente tem que ir colocando em prática, mesmo que se você pensar, eu ainda não consigo, acho que nessa encarnação, ser misericordioso. Tenta ser brando e pacífico, você não consegue ser puro de coração. A gente não vai conseguir dar conta de tudo em uma única reencarnação. Que eu me lembre, se eu não estiver errada, quem fez isso foi só Paulo de Tarso, que se transformou completamente numa única reencarnação. Mas isso era um processo que tinha que acontecer. A gente não vai dar conta de tudo em uma única reencarnação. Mas também não fiquemos parados, pensando, já que eu não vou dar conta de tudo em uma única reencarnação, vou deixar para a próxima. Não fique parado. Ficar parado é desperdiçar uma oportunidade reencarnatória. Vai, mesmo que aos pouquinhos, mas é questão de hábito, de dia a dia, de ir tentando. Senão a gente nunca consegue. O vício dessa geração, a indiferença moral, o orgulho, não suportar comparações que possam rebaixá-lo, entrega-se com facilidade à cólera, se ilude com as coisas da matéria, se ilude com os atrativos do mundo. Tudo isso são imperfeições morais dessa geração, que eu me incluo, porque eu também tenho as minhas vicissitudes, as coisas que me tiram um pouco do evangelho, que eu gosto de fazer e que não são coisas espirituais. E a gente tem que prestar atenção, não ficar invigilante, porque essa invigilância faz a gente voltar umas 5 casas no jogo. É difícil avançar uma casa, mas voltar 5 casas no jogo é facinho. Só ficar invigilante. Considerar-se acima dos outros e se julga mais do que é. E é assim mesmo. Eu estava vendo uma reportagem que o Brasil está em primeiro lugar em consumir conteúdos pela internet. Comprar esses cursos, networking, mentor daqui, coach dali, esses cursos que vende que se você fizer isso, fizer aquilo, você vai ficar milionário. O Brasil está em primeiro lugar na venda, na comercialização de cursos pela internet. Então está todo mundo querendo ficar milionário.
nesses tipos de curso. Tem alguém milionário? Vocês conhecem alguém? Meus filhos fazem todos. Eles fazem todos esses cursos aí. Érico Rocha, tem um monte aí. Eles estão milionários? Não. Mas fica se comparando. E isso dá uma inquietação, um desequilíbrio. Está preocupado com a parte espiritual? Não está, gente. Agora ele vai estar, porque agora ele vai casar, constituir família, logo vai aumentar a minha. Agora ele vai ter que entrar no eixo. E já falou, não, mãe, agora vou começar a ir no centro, porque agora eu tenho família. Então tá bom. Mas eles querem trabalhar, não querem perder tempo. Isso tira. É uma inquietação, é uma competição desnecessária. O que é isso? Orgulho, vaidade. Eu quero ter mais que meu colega lá. A cólera faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e quase sempre resulta do orgulho ferido. Faz-nos perder a paciência e a razão, repelindo os bons conselhos. Dificuldade de aceitar situações que o obriguem a reconhecer os erros e imperfeições. Tudo isso nos dá raiva, nos traz raiva. Saber que eu tenho imperfeição, eu não consigo combater, ficar me comparando com o outro, não escuto um bom conselho, porque eu tenho a razão, eu sei mais do que os outros. Tudo isso nos afasta dessa mansuetude, dessa passividade, dessa paciência que a gente precisa ter. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança anulam quase todos os recursos de defesa do nosso sistema imunológico. Caminho para a tuberculose, câncer, lepra e a ulceração. O estado de cólera ou raiva é capaz de liberar inúmeras toxinas, prejudicar o fígado, a vesícula biliar, atacar o estômago, os olhos, danos ao nosso corpo físico, que foi emprestado por nosso Deus, e nós temos responsabilidade de cuidar, porque um dia nós temos que prestar conta disso. Tem um capítulo num livro chamado Roteiros, chama Santuário Sublime. Nosso corpo é um santuário, a gente tem que prestar conta do que nos foi emprestado. E quando a gente fica com raiva, a gente fica com dor no estômago, dá dor de cabeça, a gente fica tonto, eu não quero comer, só quero tomar café. Tá entendendo? Como a gente fica invigilante em determinadas situações. Não que a gente não vai passar por momentos de raiva, de desequilíbrio, de dificuldade, para resolver um problema difícil no trabalho. Mas a gente não precisa chegar no extremo. A gente tem que se controlar. A gente precisa aprender a se controlar. E não é fácil. Claro que não. Bem-aventurados os que são brandos, pois serão dóceis aos ensinos espirituais. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, será vencida. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos nossos espíritos. A gente não pode estar com a nossa mente fechada. Nunca eu vou ser uma pessoa calma, mansa, pacífica, igual quando eu comecei, que eu falei assim, eu nunca vou fazer esse capítulo, porque ele não é para mim. Então eu já estava fechando toda a porta, eu estava assim, ó, eu nunca vou fazer essa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nunca, não é para mim. Então eu já encerrei o meu pensamento, falei, dei ali, ó, uma sentença, hoje já não. Eu fiz na outra casa espírita que eu trabalho há um mês atrás, estou fazendo aqui de novo e quero fazer outras vezes. E espero que quando eu fizer outras vezes, eu já tenha melhorado e já tenha um outro entendimento para trazer coisas novas. Aí eu vou saber que eu avancei uma casa no jogo. E quando você se sentir irritado, quando você se sentir que perdeu o controle, que se desestabilizou, pense em Jesus, na sua figura doce, meiga,
esse Jesus representado, se ele era assim, mesmo de olho azul, com que umas pessoas falam que não, cabelos loiros, não interessa. Pense nele como você imaginar, calmo, doce, pacífico, sorrindo, vindo ao seu encontro com a sua luz. E deixa a luz de Jesus te envolver. E canta a oração de São Francisco. Ou pensa na sua mente a oração de São Francisco. Presta atenção nas palavras. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Porque Jesus era pacífico. Luz. Jesus é luz. Jesus é amor. E nós temos a nossa luz. Ele falou, vós podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se Jesus era pacífico, a gente também pode ser. Se Jesus era compreensivo, a gente também pode ser. Se ele era brando, a gente também pode ser. Se Jesus era luz, nós também somos luz. Então, brilhe a vossa luz. E seja um exemplificador desse evangelho. Porque com certeza tem alguém muito aflito do seu lado, te observando. Se a gente muda a nossa atitude, a nossa frequência, tem alguém observando e vai falar, eu quero ser assim também. Hoje eu não dou conta, mas um dia eu quero ser igual fulano. Ele está se modificando e eu também quero me modificar. Então, mais brandura, mais paciência, mais mansuetude para esse mundo que está precisando tanto. E quando a gente não dá conta, vigia os pensamentos, faz uma prece, orai e vigiai o tempo todo. Faz bem para nós, faz bem para o mundo, para o planeta. E a gente está ajudando nessa transição. É isso, pessoal. Obrigada. É o que eu tenho para vocês hoje. Palmas para Jesus. A gente que agradece. Nossa, alguns comentários são importantes, né? E no meio da palestra, para quem estava no início, ela fez um comentário sobre uma parábola, né? Que é a parábola do filho pródigo. E ela até olhou para mim. Nós participamos juntos de um NEP. O que é um NEP? É um Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. É um agrupamento de pessoas que de tempos em tempos se reúnem. Normalmente a gente se reúne pela plataforma do Zoom. É um trabalho online, que é realizado de maneira online.